Boa tarde, meu nome é Otônio. É a primeira aula que estou gravando para vocês, então para continuar o conteúdo da semana passada, né? E o conteúdo que o professor Jair já tinha comentado com vocês. Então hoje a gente vai falar sobre conjuntos numéricos, tá? A sequência um pouco do conteúdo que a gente vinha falando já nas aulas anteriores, tá? Então para começar, vamos falar sobre os números naturais. Então os números naturais são aqueles que a gente utiliza para contagem, né? Então números naturais representado pelo N maiúsculo, esse N aqui com duas barrinhas, né? E o primeiro elemento dos naturais que a gente vai incluir é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Conjuntos naturais é um conjunto infinito, né? Utilizado para contagem. Aqui alguns subconjuntos. Um dos naturais com asterisco são aqueles que não incluem o primeiro elemento, o 0. Então, o único subconjunto mais importante aqui, né, os naturais sem o 0, e depois alguns outros subconjuntos que a gente pode formar a partir do conjunto inicial dos naturais, né, que são os naturais pares, NP, né, que são todos os elementos pertencentes aos naturais, tais que x é igual a 2n, onde n é um número natural. Por que 2n? Né? Se a gente substituir n por qualquer número natural dentro dessa lista, a gente vai ter só números pares, né? Se eu botar o 0, vai dar 2 vezes 0, que vai dar 0, 1, 2 vezes 1, que vai dar 2, o 2, 2 vezes 2, que vai dar 4, o 3, 2 vezes 3, que vai dar 6, e assim por diante. Né? Então, esse conjunto aqui vão ser só os elementos pares. O NI, então, são os elementos ímpares. Né? Então, x pertencente aos naturais, tal que x é igual a 2n mais 1. Então, essa é a formulação geral de um elemento ímpar e n pertencente aos naturais, né? Então, se eu pegar lá n igual a 1, vou ter 2 vezes 1, que é 2, mais 1, 3. E a gente tem o primeiro elemento ímpar, né? Se eu substituir o 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o segundo elemento ímpar, tá? Então, nada de novo aqui, só relembrando. O segundo conjunto dos números que a gente vai ver são os números inteiros. Então, o que são os números inteiros? São todos os elementos naturais, então de 0 até mais infinito, e os seus opostos, ou seja, os elementos naturais negativos. Então, 1, menos 1, menos 2, menos 3, e assim indo até menos infinito, certo? Agora, além dos positivos, que são os elementos naturais, a gente também tem os elementos negativos, tá? Então, todos os opostos dos elementos naturais. Alguns subconjuntos dos inteiros, z com asterisco, então toda vez que a gente tiver um conjunto com este asterisco aqui, a gente remete à ausência do zero, tá? A ausência do elemento nulo. Então, z asterisco é o conjunto dos inteiros sem o zero. Z+, então os inteiros positivos, agora a gente pode fazer essa divisão em parte positiva e parte negativa dos elementos. Então, o Z+, são todos os elementos positivos dos inteiros, nada mais que o conjunto dos naturais, né? E o Z- são todos os elementos negativos. Eu poderia colocar aqui Z mais asterisco, ou seja, os elementos positivos sem o zero, e Z menos asterisco, os elementos negativos sem o zero, tá? São outros dois subconjuntos do conjunto dos inteiros, tá? Agora, com esses dois conjuntos aqui, né, principalmente o conjunto dos números inteiros, a gente consegue já distribuir esses elementos no que a gente vai chamar de reta numérica, tá? Essa reta numérica a gente vai colocar todos os números que a gente vai aprender aqui em diante, né? Então, primeiro a gente vai distribuir os inteiros. Começamos dividindo essa reta numérica em duas partes, né? Então, divididas pela origem, que a gente vai chamar aqui a origem sempre sendo o elemento 0. À direita da origem a gente tem os elementos positivos e à esquerda da origem os elementos negativos, tá? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à direita positivo, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, à esquerda negativo, tá? E essa reta aqui então ela é infinita tanto para um lado quanto para outro. Aí aqui a gente vai ter alguns exemplos, depois eu vou deixar os slides disponíveis lá no Moodle,
certo? E aí vocês podem resolver esses exercícios, caso tiverem alguma dúvida, aí vocês entrem em contato que eu mando a resolução de alguns deles, tá? Mas aqui nada de novo. Na primeira parte aqui é um exemplo que o professor Jair já havia passado para vocês, né? Construção dos conjuntos. E a segunda metade aqui é em relação aos exercícios que eu mandei na semana anterior, né? 2 semanas atrás. E aqui algumas continhas básicas, tá? Lembrando sempre da ordem, né? A gente sempre vai começar pela divisão e pela multiplicação, depois a soma e a subtração, tá? Então, lembrando das regrinhas dos sinais, então tem que cuidar todos esses detalhes aí, tá? E qualquer dúvida, mandem e-mail aí que eu respondo para vocês. Depois disso, então, o terceiro conjunto de números que a gente vai estudar são os números racionais. Então, os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, certo? Da forma P sobre Q aqui, onde ambos os números são inteiros, tá? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. E aí tem, né, os exemplos: 1/2, 3/5, 32 sobre 57 e assim por diante. Além das frações, a gente também tem as dízimas periódicas, né, e os decimais finitos, tá? São exemplos de números racionais que podem ser escritos em forma de fração. Depois a gente vai aprender um pouco sobre como descrever esses elementos em forma de fração. Uma coisa importante que a gente tem que falar é que os números racionais, eles incluem todos os elementos inteiros e, por consequência, todos os elementos naturais, certo? Então, Z está contido nos racionais e os naturais está contido nos racionais também, né? Então, N está contido em Z, que está contido em Q. Certo? Então, aqui vamos fazer alguns exemplos agora sobre as operações com os números racionais. A soma e subtração e depois multiplicação e divisão. Vamos lá.